E neste vídeo, 7 vacas sagradas da academia, 7 homens que governam o mundo da sepultura. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. No momento de estudo, e pesquisa para essa nova série do canal, eu me deparei com uma palestra feita pelo pastor e escritor Davi Charles Gomes. Eu achei perfeitamente pertinente, porque a gente está tratando aqui, e eu resolvi trazer alguns pontos tratados por ele no que diz respeito às ideologias anticristãs que invadiram as igrejas, estão invadindo. E você pode perceber a influência desses 7 homens que eu apresentarei aqui neste vídeo em todas as esferas da sociedade, seja na economia, religião, educação e lá vai. Estes homens que eu vou apresentar para vocês, eles se colocam contra a revelação de Deus, contra aquilo que Deus revela de sua própria pessoa e daquilo que nós devemos ser. Um toma conceito emprestado do outro dentro dessa forma de pensar, e mesmo quando aparenta antagonismo, eles se unem contra o Deus pessoal revelado na Bíblia. Então daí a importância da gente se revestir de Cristo através da oração e meditação da Palavra de Deus. E esse vídeo aqui tem como objetivo principal mostrar de forma básica onde o conflito está acontecendo, colocar o dedo na ferida, dizer que não é assim que Cristo ensinou, apontar contra as coisas que militam sobre a alma das pessoas. O autor deste livro, desta obra, 7 Homens que Governam o Mundo da Sepultura, é William Breese. Ele foi um pastor e teólogo cristão evangélico de meados do século XX. E ele nasceu em 1926, faleceu em 2002, e bem na introdução do livro, na resenha do livro, aliás, ele deixa uma frase muito importante. Embora seus corpos estejam frios e dormentes, a sepultura não pode conter a influência que esses 7 homens tiveram no mundo de hoje. Continuam a governar porque alteraram o pensamento da sociedade. Eles geraram filosofias que foram ardentemente compreendidas por massas de pessoas, mas são errôneas e antibíblicas. Hoje essas ideias permeiam nossas escolas, negócios, lares e até a igreja. Então, enquanto continuamos a substituir inconscientemente para as suas filosofias, mantemos a sepultura aberta para todos esses 7 homens que vocês verão nesse vídeo. O autor, nesta obra, ele adverte sobre os perigos de acreditar sem reservas nas ideias desses homens. Ele também nos lembra que o único homem cuja vida e palavras a gente pode confiar completamente é Jesus Cristo. Charles Darwin, o primeiro dos 7 homens, a primeira vaca sagrada da academia, um dos homens que governam o mundo da sepultura. É um ex-pastor, Charles Darwin. Ele foi influenciado pelo trabalho de um naturalista francês por nome de Jean-Baptiste de Lamarck e do economista inglês Thomas Malthus. A ideia da evolução orgânica não era nova. Ela já tinha sido aventada antes, entre outros, pelo próprio avô de Darwin, Erasmus Darwin, um cientista inglês. Mas Lamarck, no começo do século XIX, ele desenhou o primeiro diagrama evolucionário, uma cadeia que levava de organismos unicelulares ao homem. No entanto,
Só com Charles Darwin que a ciência apresentou uma explicação prática do fenômeno da evolução. Trata-se da dialética biológica, a luta do desenvolvimento do mais rápido. Darwin avançou e popularizou o princípio de que a evolução explica a origem das espécies. Ele criou uma reinterpretação da dinâmica da vida, ele achou um jeito de interpretar a transição do inanimado para o vivo e o desenvolvimento de todas as espécies. Preste bastante atenção numa frase proferida por Charles Darwin. Eu já estava começando a ver neste momento, janeiro de 1839, quando Darwin tinha 29 anos, que o Antigo Testamento, com sua patente e falsa história do mundo, com Torre de Babel, arco-íris, com selo, etc., e com a sua atribuição a Deus de sentimentos tirânicos e vingativos, que não merecia maior confiança que os livros sagrados hindus ou as crenças de qualquer bárbaro. Darwin aqui está expressando o processo de descrença dele. Em 1880, ele não tinha problema em negar com absoluta clareza de próprio punho a sua falta de fé. Ele sofria com problemas estomacais e frequentemente ele tinha náuseas. E tudo isso, complicações relacionadas a problemas cardíacos. Ele morreu de um ataque do coração no dia 19 de abril de 1882. Porém, ele já havia sofrido outros ataques agudos do miocárdio em outras ocasiões. Segunda vaca sagrada da academia. Søren Kierkegaard, o segundo homem que governa o mundo da sepultura. Conhecido na filosofia como o pai do existencialismo, ele foi influenciado pela filosofia de Sócrates e de Immanuel Kant. Ele foi um teólogo e filósofo dinamarquês do século XIX, foi um cristão que contestou o cristianismo. Ele recebeu desde cedo a formação religiosa luterana. Seu pai era pastor na juventude e um episódio traumático destruiu a fé do seu pai. Em 1830, Søren ingressou no curso de teologia na Universidade de Copenhague, mas abandonou depois da morte do pai. E aí se voltou para a filosofia. Ele argumentou o subjetivismo como caminho para a verdade. Ele amava Deus, mas abriu as portas para a subjetivação da fé e a sociedade cristã paga isso até hoje, paga por isso. Então, o homem, como ser físico, segundo ele, está sempre direcionado para o mundo externo, pensando que a sua felicidade está fora dele mesmo. Finalmente, ele se vira para dentro e descobre em sua interioridade a fonte de sua felicidade. Essa é a frase de Søren Kierkegaard. Porém, percebemos que vai contra o que diz as Sagradas Escrituras. Nós fomos feitos para encontrar o objeto do nosso amor fora, não dentro de nós. Deus e o próximo. Em outubro de 1855, Kierkegaard sofreu uma queda na rua, foi hospitalizado com paralisia nas pernas. No entanto, ele recusou assistência religiosa e faleceu com apenas 42 anos, no dia 11 de novembro de 1855. Karl Marx, a terceira vaca sagrada da academia. O terceiro homem que governa o mundo através da sua sepultura. Karl Marx, ele foi um teólogo, filósofo,
um evolucionista histórico. O principal professor de Karl Marx foi Feuerbach, teólogo alemão, o primeiro a propor que Deus, na verdade, seria uma projeção das nossas expectativas, que a gente não olha para Deus como Ele é, nem Deus se revela a nós como realmente Ele é. A gente é que projeta em Deus as características que nós gostaríamos de ver. Então, ele inverteu o processo. Deus é o nosso sonho e não nós o sonho de Deus. Ele desenvolveu e promoveu o historicismo dialético materialista. O processo histórico, segundo ele, é um processo onde pessoas lutam por emancipação e no conflito emancipatório é que sempre surge uma nova síntese e que é numa evolução acima da próxima. Pessoal, prestem bastante atenção num trecho da tese de Karl Marx. Olha o que ele diz. Para a Alemanha, a crítica da religião já está essencialmente completa e a crítica da religião é o pré-requisito de toda crítica. A abolição da religião como felicidade ilusória do povo é a demanda para a sua real felicidade. Chamarem a desistirem de suas ilusões sobre a sua condição e chamá-los a abrirem mão de uma condição que requer ilusões. A crítica da religião é, portanto, de forma embrionária, a crítica do vale de lágrimas, do qual a religião é somente um ralo. Isso aí é um trecho da tese de doutorado de Karl Marx. A essencial do marxismo é uma filosofia para a teologia emancipatória, que afirma que o ser humano precisa ser emancipado para encontrar a sua autonomia. Segundo eles, para você realmente ser como Deus, você tem que decretar sua autonomia interpretativa dele e decidir por você mesmo. Defendem que a pessoa precisa destruir qualquer ilusão que aprenda, a referenciais externos a você mesmo, para que essa pessoa seja livre, para que todas as suas ações sejam as ações que progridem um governo inexorável da história marcada pela dialética. Marx também foi influenciado por Hegel. Ele morreu aos 64 anos de idade, intelectualmente debilitado, com abscesso no pulmão. Apenas 11 pessoas compareceram ao seu enterro no cemitério no dia 17 de março de 1883. Quarta vaca sagrada da academia, o quarto homem que governa o mundo de sua sepultura, Julius Wellhausen, um dos grandes nomes da velha escola da teologia liberal. Ele foi influenciado por Leberecht de Wet, filósofo judeu Baruch Spinoza, Jean Astruc, Henning Bernard Witter. A tese teológica da formação do cânon do Antigo Testamento, desenvolvida por Julius Wellhausen, como o Velho Testamento sendo fruto do conflito entre jeovitas, eloístas, deuteronomistas e os profetas. Então foi ele que iniciou a alta crítica moderna que aplicava uma análise dialética marxista ao texto bíblico, o desenvolvimento dialético da religião. Então todas as relações históricas e sociais para Wellhausen, elas deveriam ser interpretadas como se fosse o conflito da dialética, tese, antítese e a criação de uma nova síntese, o princípio historicista para a interpretação da Bíblia. Segundo ele, para entender o Antigo Testamento, precisaria analisá-lo como luta de classes. Os eloítas, jeovistas, mais tarde os deuteronomistas lutavam entre si pelo domínio do templo e da religião. E dessa luta
que evoluía e criava a religião judaica, né, do conflito entre fariseus e saduceus, surgiria, né, a nova síntese do cristianismo. Então essas são as heresias desse teólogo liberal. Sobre o seu fim, né, há relatos de doenças estomacais persistentes, insônia, arteriosclerose, o que tornou quase impossível para ele escrever em seus últimos anos. Ele também era surdo, apenas com 60 anos de idade. Wellhausen, ele morreu no dia 7 de janeiro de 1918. Quinta vaca sagrada da academia. O quinto homem que governa o mundo. Cortar. A quinta vaca sagrada da academia. O quinto homem que governa o mundo de sua sepultura. Sigmund Freud. Um médico neurologista e mundialmente conhecido como o pai da psicanálise. Ele formulou teorias como a do id, ego e superego, e a do complexo de Édipo. Argumentou um sistema de motivação intrapsíquica baseada na dialética entre instinto e socialização. Ele era judeu, porém a babá que o criou o levava secretamente para fazer catequese. Ele chegou a ser batizado na Igreja Católica secretamente. A Bíblia foi apresentada a ele pelo seu pai, quando Freud tinha apenas 7 anos. Ele também lia a Bíblia nas aulas de religião em que frequentava. Através de suas obras, dá para notar que Freud era fascinado por temática cristã. Ele chegou a escrever sobre Santa Ceia, ainda assim sempre professou seu ateísmo. Vamos observar uma frase proferida por ele. Como nos causam inveja aqueles de nós que somos pobres na fé, os inquiridores que se convencem da existência de um ser superior. A esse grande espírito, o mundo não oferece problemas, pois ele mesmo criou todas as instituições. Como é compreensivo, exaustivo, quão definidas as doutrinas dos crentes em comparação com a tentativa laboriosa, fraca e fragmentada de dar explicações, o máximo que conseguimos alcançar. Nota aí um viés não cristão. Freud ele não era capaz de se entregar em fé para aquilo que ele mesmo desejava se entregar. Para ele, o que ele diz posteriormente, meu Deus Logos, né, que quer dizer a ciência, a racionalidade, não é ilusão. O Deus verdadeiro para ele seria ilusão. O Deus Logos, ciência, racionalidade, para ele não seria ilusão. Então Freud, ele argumentou um sistema de motivação, né, intrapsíquica, e onde você, né, o homem, é o campo da dialética entre o seu instinto pelo prazer e pela vida e as limitações externas que são impostas pela sociedade. E o seu ego precisa ser a síntese fortalecida que sabe mediar entre as forças internas e externas para que a pessoa, né, seja o senhor de si, medie essas forças e encontre caminhos socialmente aceitáveis para realizar o máximo que dá dos seus instintos, sem chegar a tal ponto no qual você perca os prazeres da sociedade. Sobre o final da vida, Freud ele era conhecido por ser um fumante compulsivo, chegando a consumir cerca de 20 charutos por dia. Por conta do tabagismo, fez mais de 30 cirurgias para retirar tumores da boca, mas acabou não resistindo a um câncer de laringe e morreu no dia 23 de setembro de 1939, aos 83 anos de idade. E a sexta vaca sagrada da academia, John Dewey, o sexto homem
que governa o mundo de sua sepultura. John Dewey, ele foi um pedagogo e filósofo norte-americano e que exerceu grande influência no movimento de renovação da educação em várias partes do mundo. Ele foi influenciado por Hegel e Jacques Rousseau. No Brasil, inspirou o movimento da Escola Nova, baseado na experimentação e na verificação. Um progressivismo distorcido, ou seja, ele argumentou um sistema educacional de progressismo social, onde ele aplicou a visão dialética do mundo e da verdade. Observem bem esta frase de John Dewey. Eu creio que todo professor deveria entender a dignidade de sua vocação, que ele é um servidor social apartado para a manutenção da ordem social apropriada e para assegurar o crescimento social apropriado. Eu creio que destarte o professor sempre é o projeto do verdadeiro Deus e o introdutor do verdadeiro reino de Deus. Bem, pessoal, vocês sabem quais as raízes dos pensamentos de Dewey? A educação cidadã. Vocês sabem qual é esse reino de Deus que ele está se referindo? Esse reino que ele está se referindo é a sociedade progressiva de justiça social. E para eles, vocês sabem qual é o verdadeiro Deus? A sociedade. E o sacerdote? Os educadores. Quando, na verdade, uma educação deveria ser baseada em aspectos estéticos, existenciais profundos, uma educação por inteiro, completa e não só para a cidadania. Paulo Freire é um deweyano, ele defendia a educação como preparo para a justiça social, ou seja, ele foi influenciado por John Dewey. Platão, ele dizia que lá em Esparta formavam-se as crianças para elas se tornarem guerreiras e em Atena formavam as crianças para que elas se tornassem cidadãs. Então, na concepção de Platão, as crianças deveriam ser tiradas dos pais, pois esses pais não tinham competência suficiente para criar cidadão que Atenas necessitava. Então, vocês já veem, nota essa ideia de terceirização da educação das crianças desde a época de Platão, a ideia de Platão. A educação é a guia principal para John Dewey do processo de transformação dialético da sociedade. Então, John Dewey, como o pai dessa educação moderna, muito contrário, que tem gente que pensa que é Piaget, Piaget nem pedagogo ele era um psicólogo do desenvolvimento infantil. Então, para John Dewey, o professor era o sacerdote de uma nova ordem social, cujo objetivo da educação é a transformação social. E ele sempre quis refletir de volta o que Platão dizia, que o objetivo da educação era formar cidadãos. Para nós, cristãos, o objetivo da educação é conhecer a verdade, ou seja, conhecer a Deus. John Dewey faleceu no dia 1º de junho de 1952, aos 92 anos de idade. E por fim, chegamos na 7ª e última vaca sagrada, John Maynard Keynes, o 7º homem que governa o mundo de sua sepultura. Então, Maynard Keynes, ele foi um economista inglês e um dos mais importantes economistas da primeira metade do século XX, considerado por muitos o precursor da economia moderna, a macroeconomia.
Então, nas primeiras décadas do século XX, Keynes ele elaborou uma nova teoria econômica que ficou conhecida como keynesianismo. Verifique, observe essa frase de Keynes. Capitalismo é a crença surpreendente que o mais malévolo de todos os homens fará a mais malévola das coisas para o bem de todos. Então, a visão dele de socialismo é acreditar que o ser humano é essencialmente bom e que o ser humano vai, então, sempre fazer as escolhas não egoístas pelo bem comum, desde que sejam tiradas das costas deles a pressão da tradição, da religião e das diferenças de classe, e que as pessoas sejam livres. Então, toda a economia do Brasil, com raríssimas exceções, é desenvolvida dentro do sistema keynesiano. Então, diz que a mola mestra da economia tem que ser o gasto deficitário do Estado. Então, esse sistema keynesiano diz que essa mola mestra da economia tem que ser o gasto deficitário do Estado. O Keynes, ele aplicou essa visão dialética na economia, aquela visão de que no conflito você promove para frente, com a economia de Estado grande. Então, o sistema keynesiano, é um departamento de economia. Se vocês repararem, no contexto universitário, se você procurar um lugar para estudar economia, que não seja esse sistema keynesiano, você não encontra. Friedman, da Escola de Chicago, é possível encontrar um ou dois centros, porém universidade mesmo não. Um lugar para estudar economia no Brasil que não seja keynesiano você não vai encontrar, muito menos da escola austríaca. Então, da escola de Chicago e da escola austríaca, essas duas são visões alternativas de economia. Elas enfatizam a importância da propriedade privada, possibilidade de que não seja um jogo de soma zero, que a riqueza possa ser produzida, e Keynes nega tudo isso. Keynes, ele morreu no dia 21 de abril de 1946, aos 63 anos de idade, vítima de infarto. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago, capítulo 3, versículos do 13 ao 18. A forma como essas ideias se infiltrou nas igrejas foi através de estudantes desavisados, ou seja, não só os estudantes de teologia, mas como podemos assistir hoje, estudantes de outras áreas, porque essas vãs filosofias estão em todas as áreas do conhecimento. Estudantes desprovidos de um filtro espiritual crítico ingressam nas universidades e absorvem ideologias e pressupostos não condizentes com a cultura judaico-cristã e começam a reproduzi-las em seus discursos, aulas, bate-papos e postagens. Então, a proliferação destas ideias mundanas não é mais privilégio da academia, pois com o advento das novas tecnologias, o acesso a elas se tornou possível, acessível e praticamente sem custos. E de forma sorrateira, portanto, essas ideias têm trazido heresias para dentro da igreja. Tem aqueles que ensinam heresias sem ao menos perceber que beberam
né, da água contaminada e pensam estar crescendo nos conhecimentos bíblicos e teológicos. Eles chegam a desconstruir conhecimentos tradicionais e chegam a colocar cristãos sinceros em confusão. Então, as ideias desses 7 homens, ao chegar na educação, contribuem para formar jovens limitados, pois a maior parte dos anos de estudos, esses jovens, essas crianças e adolescentes foram bombardeados com ideias revolucionárias, ao invés de aprender os conteúdos básicos, sem aquele viés político partidário. No que diz respeito à vida emocional, muitas pessoas recebem orientações psicológicas que causam prejuízos à vida familiar e espiritual que vão contra os princípios bíblicos. Na área econômica, normalmente se tornam revoltados com a atual condição financeira, com a situação que nasceu, e ignoram que se Deus quiser abençoar uma pessoa, independente do sistema de governo, independente da família em que ele nasceu, das circunstâncias, Deus pode mudar toda a história. Na questão da fé nas Escrituras, nota-se uma rusga de descrença em muitas pessoas devido ao acesso que essas pessoas têm de forma inocente, sem uma crítica bíblica, em relação ao que é informado, em relação às informações que eles recebem. Então estejamos atentos, pois embora seus corpos, os corpos desses 7 homens estejam frios e dormentes, a sepultura não pode conter a influência que eles têm no mundo de hoje. Eles continuam a governar porque alteraram o pensamento da sociedade. Que Deus nos guarde. E no próximo episódio, na próxima segunda-feira, o que não te contaram sobre os marxistas? Todos eles, todos os que se dizem marxistas, ou aqueles que não se dizem, mas beberam dessa água, eles possuem pelo menos uma característica peculiar. Então, no próximo episódio, você vai descobrir qual é esta característica comum entre os marxistas. Não percam. Porque nada podemos contra a verdade.